Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modais de transporte. Tópicos a serem abordados nesta aula: transportes aquaviários, aeroviários e dutoviários, as características de cada um deles e o cálculo de frete. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de escolher o modal de transporte de acordo com a carga a ser transportada, compreender a composição de frete conforme o modal de transporte e utilizar o modal de transporte de acordo com suas características. Na aula de hoje, então, vamos começar falando do transporte aquaviário. O transporte aquaviário é um transporte feito sobre as águas e que se dividem em 4 modalidades: marítimo, cabotagem, fluvial e lacustre. Vocês sabem a diferença de cada um deles? Então vamos lá. O transporte marítimo, ele é um transporte feito no mar e transporte feito no mundo inteiro. É o maior transporte feito para exportação. Por que exportação? Porque ele vai de um país para o outro, de um continente para o outro. Esse é chamado de transporte marítimo, feito através de grandes navios. Nós temos um segundo chamado de cabotagem. Qual a diferença entre o transporte marítimo e a cabotagem? A cabotagem também é um transporte que é feito através do mar, porém, é um transporte feito somente dentro do país. Não pode ser utilizado como exportação. Utiliza-se então, às vezes, navios menores, porém, só pode ser feito em portos dentro do mesmo país. Tá? Então, a diferença do marítimo para a cabotagem. Nós temos um terceiro transporte que se chama fluvial. O transporte fluvial é feito através de rios. E esses rios que, na maioria das vezes, estão no interior do país, ok? São transportes feitos com navios menores e que eles vão atravessando o país através dos rios. Não utiliza o mar e nem faz exportações. E o último transporte é a lacustre. Lacustre é um transporte feito através de lagos, os lagos que existem dentro aí de cada região, ou de estado, ou de país. Agora que nós já sabemos esses 4 tipos de transportes marítimos, de transportes aquaviários, vamos às características deles. É um transporte com grande capacidade de carga. E quando eu falo aqui que é um transporte com grande capacidade de carga, eu já posso afirmar que é o transporte com maior capacidade de carga. Ele consegue transportar mais carga que o transporte rodoviário, mais carga que o transporte ferroviário e mais carga que o transporte aeroviário. Consegue carregar uma grande capacidade de carga. Entre seu custo de implantação e o custo de manutenção, o custo de implantação é alto. É um custo alto, não é fácil e não é barato você ter um navio. Só que o custo de manutenção é um custo baixo. Assim como no transporte ferroviário, que também carrega um grande número de mercadoria, o transporte aquaviário também é um transporte que tem um custo de manutenção baixo. É um transporte de baixa flexibilidade. Por que baixa flexibilidade? Porque precisa ter um mar, precisa ter um lago ou precisa ter um rio. Ele não consegue entrar nas cidades, não é mesmo? Então ele possui uma baixa flexibilidade. Na maioria das vezes, ele não é um transporte único utilizado. Sempre quando eu transporto uma mercadoria via navio e chego em algum porto, na maioria das vezes, a partir do porto, eu preciso pegar essa mercadoria e aí sim distribuir na cidade ou no país. É um transporte lento e muito lento, não tem como um navio ser rápido, a sua capacidade é altíssima de mercadoria, mas faz com que ele tenha que ser transportado de uma maneira lenta, tanto porque ele está num ambiente que é instável, que é a água. Então, para que ele tenha uma estabilidade grande, ele não pode atingir uma velocidade muito grande. E como
Um ponto que pode ser negativo é que ele recebe influências climáticas. Tipos de influências climáticas é que o mar nem sempre está manso, ok? O mar às vezes se agita, então essa influência pode prejudicar um pouquinho esse tipo de transporte. Hoje em dia, com a tecnologia, consegue-se prever quando você vai ter instabilidades climáticas e aí você evita certos horários ou você evita algumas épocas do ano para que esse tipo de transporte tenha sua eficiência máxima. Como calculamos o frete de um transporte aquaviário? A tarifa ela é determinada por mercadoria, então é aquilo que você pretende transportar. Isso pode ser grande ou pequeno, então vai ser determinado pela tua mercadoria. E também é influenciado pela característica da carga e a distância entre os portos. Uma mercadoria que sai daqui do Brasil e vai para o mesmo porto, um exemplo, ela sai de São Paulo e vai para a Bahia. É uma distância até pequena. Com certeza vai ser mais barato que uma mercadoria que vem da China para o Brasil. Então essa distância, ela faz com que o frete possa ficar mais barato ou mais caro. E também a localização dos portos. Por incrível que pareça, existem portos que são muito difíceis de se chegar. Portos que são fáceis, outros que são muito difíceis de se chegar. E nesses portos que se tem mais dificuldade, cobra-se um frete maior. Bom, vamos falar agora sobre o transporte aeroviário. O transporte aeroviário é aquele transporte que nós mais gostamos, aquele transporte que nos leva para qualquer lugar do planeta numa velocidade muito grande. Ele é um transporte que utiliza mais o número de pessoas do que o número de cargas, por ele ser um transporte mais caro. Vamos falar sobre suas características. É um transporte rápido? Sim. Ele cobre grande parte dos continentes. É um transporte que ele é muito mais rápido, por exemplo, do que o navio. Ele é muito mais rápido, por exemplo, do que um trem. Ele é muito mais rápido do que um caminhão. Mas, por ele ser rápido, logicamente, ele vai ter um alto custo. E o transporte aéreo é aquele transporte que tem um alto custo de implementação e de você ter um avião, de você construir aeroportos e de você ter um sistema de gerenciamento para isso e um alto custo de manutenção. Então, é um transporte realmente caro e é por isso que ele não é muito utilizado ainda no transporte de cargas. Ele é utilizado no transporte de cargas? Sim, mas só quando eu preciso de velocidade. Quando eu preciso que a carga seja entregue de uma maneira muito rápida. Caso contrário, vou utilizar modelos de transportes que são mais baratos. Como, por exemplo, levar uma carga daqui para o continente europeu. Eu só consigo utilizar ou o avião ou vou utilizar um navio. Qual será que é mais barato? Com certeza o mais barato é levar por navio. Só que por navio demora-se um tempo bem maior, porém é muito mais barato. Isso para levar mercadoria. Agora pense no teu lado, como pessoa. Você sai de férias e você quer viajar para a Europa. Será que você tem tempo de viajar para a Europa dentro de um navio? Só o tempo de você ir e o tempo de você voltar, as suas férias acabaram. Então aí o melhor transporte para nós é o transporte aéreo, porque aí no mesmo dia a gente sai ou até no dia seguinte a gente já chega na Europa, né? Digamos assim, em outro continente através do planeta. Existe e possui uma menor capacidade de carga, se comparados a trens e a navios, o avião possui uma menor capacidade de carga. Então, se pararmos aqui para refletir, vamos entender que o avião ele vai ser importante quando eu preciso entregar uma mercadoria de uma maneira muito rápida. E que aí eu não vou pensar muito no custo e vou pensar sim simplesmente na velocidade de entrega.
Para falar sobre cálculo de frete, nós temos aqui algumas características para calcular o frete na hora de entregar. Nós temos a mínima, a geral de carga, a classificada e as mercadorias específicas. Falando um pouquinho mais sobre elas. Mercadoria mínima. Aquela mercadoria que, por peso e por volume, não existe um cálculo em cima disso, então você cobra um cálculo mínimo. De repente uma pequena caixa, de repente até algumas folhas. Então não tem como você cobrar um frete por espaço ou por peso. Então cobra-se um frete mínimo. Tem também o frete geral de carga, que aí é aquele frete utilizado para carregar qualquer tipo de carga, e você faz um cálculo em cima de volume e em cima de peso. Temos também a carga classificada. É uma carga um pouco diferente e que aí não vai só por volume e por peso, vai por importância de carga. Como, por exemplo, quando você quer carregar animais vivos, é uma carga diferenciada. Ou quando você quer carregar restos mortais, você precisa transportar uma pessoa falecida de um local para outro. Isso é feito através de um frete classificado. E um frete um pouco mais específico, já está no nome, são fretes para mercadorias específicas. Também não é utilizado somente em peso e volume, mas precisa se ver a especificidade da carga para entender aquilo que está sendo transportado e vai ser cobrado um frete diferenciado para essa mercadoria. Falando do transporte dutoviário, muitos de nós nos perguntamos ou então falamos, transportes dutoviário, isso existe? Se pararmos para pensar, vamos ver que o transporte dutoviário existe e ele é muito importante, só que nós não estamos acostumados a ter muito contato com o transporte dutoviário. Apenas isso, porque ele não está às vezes muito visível a nós. Mas vamos ver. O transporte dutoviário ele é feito através de canos e tubos. E o nome dutoviário vem de duto. Duto porque é um tubo, ok? Ele é não poluente, isso é importante, relativamente barato, a sua implantação pode ser um pouco mais cara, mas o transporte ele é muito barato, a manutenção é muito barata. E os principais produtos transportados são petróleo, minério, gás ou alguns líquidos. Então, o transporte dutoviário, o que ele tem de diferente dos outros transportes? Não é tudo que eu consigo carregar por ali. Eu não consigo carregar mercadorias que vão chegar na casa das pessoas, como, por exemplo, um celular, uma televisão. Esse tipo de mercadoria não se carrega no dutoviário. Carregam-se ali mercadorias estritamente específicas, que têm um baixo valor agregado e que podem ser carregados através de tubos. Se nós olharmos essa matriz de transporte no Brasil, pensando assim, qual transporte é mais utilizado? Qual transporte é menos utilizado? Dá para percebermos que o transporte rodoviário é o transporte mais utilizado, tanto porque ele consegue chegar a áreas mais específicas. Então não tem como, na maioria das vezes, o transporte rodoviário, em qualquer país e principalmente no Brasil, será um dos transportes mais utilizados. E se formos verificar, há uma faixinha bem pequenininha no transporte aeroviário. Por quê? Porque é um transporte caro, então ele é pouco utilizado ainda. Utilizado mais para transportar pessoas em viagens, mas para transportar mercadorias, ele ainda é pouco utilizado se compararmos aos outros transportes. Essa matriz nos mostra que o transporte dutoviário, aquele transporte que às vezes nós não prestamos atenção ou não conhecemos, ele até tem ali os seus 4% dentro de uma matriz. E para completar, o transporte aquaviário e o transporte ferroviário também tem a sua participação nessa gama que forma toda essa logística, nessa gama que forma todos os modais de transporte que hoje nós utilizamos
para carregar mercadoria e carregar pessoas. São todos os transportes que carregam mercadorias e pessoas? Não, né? Não se transportam pessoas dentro de tubos, mas, na maioria das vezes, todos os transportes conseguimos transportar ou mercadorias ou pessoas. E o importante da logística é saber o que carregar, em qual desses modais utilizar na melhor maneira, com custo e benefício para a empresa. Deixo para vocês aqui um vídeo. Se vocês acessarem o YouTube, existe um vídeo chamado Logística e Globalização e os seus modais de transportes. Quando a gente fala em globalização, a gente agora já entra num mundo inteiro globalizado, um mundo inteiro agora conectado. Então é importante fazermos uma logística para o mundo inteiro. Esse vídeo é bem importante porque mostra a amplitude da utilização de todos os meios de transporte agora com este mundo conectado. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modais de transportes. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!